nosso Senhor possa nos envolver nesse momento de estudos e que possamos então estar aí trazendo as melhores palavras, os melhores ensinamentos da doutrina de Jesus. Né? Bom, da vez passada que eu fiz a exposição aqui, o povo saiu meio chacoalhado, né? Nós falamos um pouquinho do trabalho voluntário, né? Com vontade, uns entusiastas, outros menos. Mas eu pensei, não, vamos pegar um tema mais fácil, né? Vamos falar um pouquinho sobre Deus. Todo mundo aqui conhece Deus? Sônia conheceu? Sim. Quem mais conhece Deus aqui? Kevin também conhece, né? Só 2 conhecem Deus aqui? Tem mais gente? Agora, pergunta difícil essa, né? E é isso que motiva a gente, então, a voltar a tocar nesse assunto. Né? Foi o início da codificação espírita. Né? É bastante importante a gente ver que Deus... Ramon, a luz aqui, se trocar essas luzes aqui, nós vamos ter bastante imagens, vamos ver como fica melhor aí. Obrigada. Pode apagar daquela? Eu acho que melhor apagar essa aqui assim, para ser possível. Não deu Ficou melhor? Bom, é que as imagens talvez fiquem um pouco foscas, né? Não. Bom, vamos lá, vamos voltar ao foco. Deus. É uma palavra que a gente conhece desde pequenininho, né? Formada por 4 letras, no nosso idioma. Também traduzido para vários outros idiomas e religiões com vários nomes, Alá, né, Jeová, enfim, todos eles nos ligando ao único foco, que seria Deus. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, nessa noite, é algo um pouco mais do ponto de vista científico. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas a minha formação é em física. E um dos motivos de eu ter seguido a religião ou a doutrina espírita foi por poder encontrar muitas das explicações da ciência dentro dela. Então, nós sabemos que a doutrina espírita é formada por 3 bases, né? Filosófica, religiosa e científica. Então, a exposição de hoje ela vai estar baseada nos 3 principais livros da codificação, né? São 5, ao todo 7, com as obras póstumas. O livro dos Espíritos, que acredito que todo mundo tem em casa e já deve ter lido, uma ótima leitura, né? Para conhecer um pouquinho do universo do mundo dos Espíritos. Foi o primeiro livro escrito por Kardec, onde ele perguntava aos Espíritos todas as suas dúvidas, e os Espíritos então traziam para eles em forma de respostas. São 1000 e poucas perguntas e respostas dentro do livro a respeito de todos os quesitos da existência humana terrestre. O 5º e último livro, publicado por Allan Kardec ainda em vida, foi a Gênese. Na Gênese nós encontramos então toda a parte científica e os milagres do Evangelho. É uma obra que muitos espíritas ainda não chegaram a ler, e eu aconselho bastante. Aqui está toda a parte científica, que já vemos lá de 1868 algumas predições que vão acontecendo com o passar do tempo. Não são profetizações, não Nostradamus, mas a gente consegue comparar muita coisa que aconteceu depois e já estava escrito neste livro. Um dos exemplos é a teoria da evolução de Charles Darwin, que foi publicada no ano seguinte à publicação da Gênese. Mas toda a teoria da evolução já estava aqui dentro. Apenas não se ganhou notoriedade na época pelo fato de ser uma doutrina desconhecida ainda. Nós vamos usar hoje para falar um pouquinho sobre Deus também o livro Obras Póstumas, que foi um livro que foi compilado das
das informações que Kardec havia deixado, seus rascunhos que ele havia deixado e algumas comunicações que ele fez após a morte. Né? Também um livro de grandiosidade imensa para a doutrina espírita. Né? Bom, tendo a base nesses 3 livros, como tudo, vamos começar do início. Vamos achar aqui só primeiro o equipamento. Foi. Primeira pergunta. O que é Deus? Quem pode me ajudar? Vamos lá, vamos tornar isso mais interativo. Né? Vamos lá. O que é Deus? Causa primária. Causa primária? Inteligência. Inteligência suprema do universo. Causa primária, todas essas coisas. Muito bem, decoradinho, ó. Ah, Já sei de berço, né? É. De berço. Mas notem que a pergunta que Kardec fez aos espíritos é: que é Deus? E não quem é Deus. E aí nós temos um problema bastante sério quanto à interpretação de Deus. Porque muitas pessoas ainda no século XXI têm Deus como um ser personificado. Ou seja, uma pessoa, um senhor barbudinho que está lá, distante de tudo, apenas olhando, vigiando e reparando as nossas faltas para que delas venham as nossas penas futuras. Tome cuidado, né? A pergunta que foi feita é: que é Deus? Portanto, ele não é uma pessoa. Né? É claro que nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso, no decorrer da palestra, nós vamos nos dar conta que nós somos realmente a imagem e a semelhança de Deus. Bom, vamos lá. A Sônia bem já nos trouxe. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos. Bom, inteligência. Tudo aquilo que tem inteligência provém de Deus. Então Deus está presente em tudo aquilo que possua alguma forma de inteligência, seja ela racional ou irracional. O que vale é o princípio da inteligência, que é a causa de todas as coisas, de tudo o que acontece. Bom, ele fez então uma segunda pergunta, já não contente com a resposta. Ele pergunta: o que se deve entender por infinito? Foi a segunda pergunta que ele fez. O que é o infinito? Na nossa concepção. Vamos lá, vamos participar hoje. Vamos tornar o negócio mais ativo aí. É uma coisa que nunca se acaba. Que nunca se acaba, boa ideia. O que mais? Portanto, Deus é infinito? Essa é a ideia que nós temos? Deus é infinito? Essa é a ideia que nós temos de momento, né? Bom, quando Kardec se preocupou com isso, a resposta que ele obteve foi: o que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Tudo aquilo que nós não sabemos dar por origem, por base, por começo, por fim, é infinito. Agora eu pergunto para vocês: Deus é infinito? Ieda, Deus é infinito? Sim? Todo mundo acredita que Deus é infinito? Não? Essa foi a preocupação de Kardec. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E olha só o que eles nos respondem. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Impossível descrever Deus. Mas sabemos que Ele é a causa suprema
é a inteligência que age em todas as coisas. Portanto, aqui nós matamos a ideia do personagem Deus, que foi muito pregado aí em outras religiões, como sendo, nós sendo a imagem e semelhança de Deus, acreditamos então que Deus só pode ter sido ou um homem barbudo, ou como no filme A Cabana, onde o Deus era uma mulher, né? Então, e negra ainda por cima, né? Então, tá aí. Mas, claro, como é que vamos demonstrar isso, senão através dos nossos sentidos, dos 5 sentidos, para que a gente possa, então, entender o que é Deus, né? Essas 3 passagens aqui estão do livro da Gênesis, onde eles continuam apenas uns pequenos trechos, para que vocês vejam a importância de continuarmos o estudo da doutrina espírita, não só no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas ampliarmos para todas as obras do famoso Pentateuco e agora incluindo aí as 2 obras póstumas de Allan Kardec. Diz lá no item 3º da existência de Deus, na Gênesis, que outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma, ou seja, passou a uma certeza, é que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, se as coisas acontecem de maneira inteligente, há sim a necessidade de que exista uma causa inteligente para tudo isso. No item 4 ele continua ali comentando sobre as engenhosidades. No item 3 ele continua comentando sobre as engenhosidades, ou seja, que se alguém consegue inventar um artifício, um objeto, ele não pode agir por ele mesmo, ele precisa de que tenha alguém que tenha feito essa criação, ele não se cria sozinho. O automóvel, por exemplo, ele não se cria sozinho. Portanto, ele não é existência primária, ele não é inteligência primária, ele necessita então de um Criador. No item 4, ele segue falando sobre que em toda parte nós reconhecemos a grandeza de um homem pelas suas obras. Se reconhecemos a grandeza do homem pelas obras, obviamente a grandeza de Deus também vamos reconhecer pelas suas obras, pois somos a imagem e semelhança dele. Na 5ª ele continua, corres bem, e segue todo o seu discurso. Conseguimos melhorar a ideia de Deus? Todo mundo conhece Deus a partir de agora, dentro da visão espírita, dentro da visão científica. Então, o que é Deus? É a inteligência. É aquilo que se organiza. É fácil colocar na cabeça? Fácil colocar na cabeça essa ideia de Deus? Ramon, consegue tirar o mouse lá, por favor? Obrigado. Aí está Deus. O vem? Dá para acreditar que Deus está ali? Talvez, né? Se você está falando, né? Bom, aí está Deus. Como ainda nós somos dotados da matéria e há necessidade ainda de que os 5 sentidos sejam aguçados para que a gente conheça Deus, eu vou buscar agora trazer para vocês um relato que eu recebi, eu lembro bem, já quando eu iniciei a faculdade de Física. Havia perdido esse slide e estava a carta dele e por sorte o encontrei. E vou trazer aqui alguns termos científicos que são usados realmente dentro da ciência. Vamos deixar um pouquinho de lado, não nos convém
nos convém entender quem é Deus da forma de vista científica. Tá? Bom, vamos lá então. Preparo para vocês uma viagem que começa e termina com distâncias possíveis de serem entendidas apenas por meio de notação científica. Notação científica, para quem lembra lá do ensino médio, da física, é sempre quando a gente utiliza as potências de base 10 para facilitar, né, a numeração, as contagens, ou seja, sempre de 10 em 10. 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante, sempre acrescentando um zero ou retirando um zero da medida. Então nós vamos começar essa nossa viagem a 10 milhões de anos-luz, ou seja, 10 na 23, seria o número 10 com 23 zeros atrás, de quilômetros, aliás de metros, iríamos terminar com 10 na menos 17 metros aqui na Terra. As fotos desses slides são facilmente entendidas apenas por cientistas, engenheiros, etc. Porque faz parte da ciência, né? Desejamos a todos uma boa viagem e espero que possamos conhecer Deus no seu mais puro conceito científico. Vamos lá. Agora sim. Gostei de ver. Alguém consegue ver Deus aqui? Nós estamos tendo uma imagem que ela está a uma distância de 10 milhões de anos-luz. Isso significa o quê? Que se nós tivéssemos que chegar até esse ponto, de onde nós estamos olhando agora, nós estamos fora de todo o que estamos visualizando. Imagine que temos um enorme telescópio nesse momento. A luz que é projetada lá, ela leva exatamente 10 milhões de anos para chegar até aqui na Terra. Certamente, quando essa luz foi projetada, quem viu ela ser projetada já reencarnou 5.000 vezes para poder ver essa luz chegando aqui. Dá para ver Deus aqui? É o frio, a chuva, o que é? O povo está com medo. Está com medo de Deus, né? Deus não castiga, já sabemos. Bom, há uma causa? Há uma inteligência? Há uma inteligência. Porque tudo isso aqui está ordenado. Essas estrelas, cada uma tem a sua função. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu estou avistando elas de longe. Várias possibilidades de moradas. Várias estrelas. Não esqueçam que o Sol, que nos aquece, que está tirando uns diazinhos de folga, ele é uma estrela. Assim como todas essas. A diferença é que ele está muito próximo de nós. Tá? Bom, nós começamos a nossa viagem aqui. Já sabemos da existência de Deus. Observe o que acontece agora. Eu vou aproximar um pouquinho mais. De 10 milhões de anos-luz, nós chegamos a 1 milhão de anos-luz. E já conseguimos ver o espiral da nossa galáxia. Observem que tudo está em movimento, em constante movimento. Nada está parado em nenhum momento em relação a nenhum referencial que esteja fora da Terra. Nós estamos em constante movimento, nos movimentando. Se nós avançarmos, estamos a 100 mil anos-luz. Mal podemos ver a galáxia. A nossa galáxia, qual é o nome da nossa galáxia mesmo? Via Láctea. Muito bem. Por quê? Né? Porque parece um caminho de leite, né? Quando o céu está bem iluminado, nós podemos ver os anéis que se formam ao redor. Mal podemos ver. Deus está aí? A inteligência? A causa?
Estamos a 10 mil anos-luz. Lembrem, essa luz aqui, para ser captada, ela precisou percorrer 10 mil anos a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros em um segundo, capaz de dar 9 voltas na Terra em um segundo. Né? Para que a gente tenha ideia da grandiosidade de Deus. Aí estão as nossas estrelas. Seguimos, aproximamos um pouco mais, 1000 anos-luz. Ou seja, as estrelas estão 10 vezes mais perto. Nós estamos avançando sempre numa escala de 10 em 10. Dá para ver a Ieda sentada lá, bem lá no fundo. Mas tem que aumentar muito a projeção aí. Vamos aumentar a projeção um pouco mais. 100 anos-luz. Nada além de estrelas. Seguimos. 10 anos-luz. Ainda apenas estrelas. Estamos vendo Deus? Há uma causa? Há uma inteligência por trás de tudo isso? Com certeza. 1 ano-luz. O Sol aparece bem pequeno. Então essa informação que nós temos aqui é o Sol. O Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra. Ele está a aproximadamente 11 milhões de quilômetros da Terra em linha reta no seu ponto mediano. A próxima estrela, depois do Sol, chama-se Alfa Centauro. Ela faz parte da constelação de Centauro e é o cinturão. É uma das 3 Marias. Né? Por isso que ela é uma das mais brilhantes. Ela está a 4 anos-luz de distância. Então, se nós sairmos agora, pena que o dia não colabora, mas se a noite estivesse estrelada, a estrela mais próxima que nós olhamos do céu, a sua luz saiu há 4 anos atrás, da mais próxima. As outras podem ser que nem existam mais, as estrelas já entraram em colapso, já deixaram de existir, se queimaram todo o material cósmico e já nem existem mais. Porém, a sua luz foi emanada de lá e nós ainda continuamos vendo ela durante todo esse tempo. Existe Deus? Conseguimos visualizar Deus? Então o Sol está bem pequenininho lá. Seguimos. A 1 trilhão de quilômetros, temos o Sol um pouco maior. Mas observe que não falamos dos planetas ainda. Ainda não chegamos no sistema solar. Porque o sistema solar é um sistema muito pequeno. Apenas 100 milhões de quilômetros nós conseguimos observar o sistema solar. Com todos os seus planetas, suas órbitas sendo ali representadas, e bem no centro, uma luz amarela. Uma grande quantidade de gás hélio sendo queimada, a nossa estrela Sol. Tem Deus aí? Há inteligência? É a causa primária e suprema de todas as coisas? Sem dúvida, né? Muito bem. Aqui, a 10 bilhões de quilômetros, nós já começamos a ver o nosso sistema solar. Já um pouco mais definido, com algumas órbitas de alguns planetas. Aqui ainda não podemos decifrar exatamente quais são cada um dos planetas, porque nos deixa um pouco vago, né? Sabemos que o planeta mais próximo ao Sol é Mercúrio, seguido de Vênus, e em terceiro somos nós, o planeta habitado, o planeta Terra, né? Marte seria o quarto, que é onde há indícios já de pesquisas sobre a existência de vida, né? Mas deixamos isso lá para os cientistas se baterem mais um pouco, ainda não está na hora de sabermos isso. 1 bilhão de quilômetros. Já podemos ver as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Então aqui estão elas. A órbita de Mercúrio, Vênus, a órbita da Terra em azul, a órbita de Marte em vermelho e a órbita de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, em amarelo. Uma curiosidade, Júpiter possui 33 luas,
enquanto nós possuímos apenas uma. Interessante, né? Quem vai estudar mais a fundo sabe que Júpiter é um planeta bastante importante no processo evolutivo, né? Mas não vamos entrar nos detalhes porque estamos nos focando aqui na existência e comprovação da existência de Deus. Esse é o nosso foco de hoje. Quanto aos outros, podemos montar novas exposições. Vamos mais um pouco. Aqui nós estamos vendo as órbitas de Vênus, Terra, Vênus em verde, a órbita da Terra em azul e lá no cantinho da órbita de Marte. Então observem a distância, como estamos próximos de Vênus e bem distantes de Marte. Faço uma pergunta bem simples agora. Por que os homens têm mais interesse em encontrar vida em Marte, que está mais longe, do que encontrar vida em Vênus, que está mais próximo? Bem de cunho científico agora. Alguma sugestão? Possibilidade de vida. A possibilidade de vida. E por que escolhem esse planeta que está mais longe e não escolhem esse planeta que está mais próximo? Porque a possibilidade de vida é muito maior em Marte do que em Vênus. Qual dos princípios? Temperatura. Show de bola. Show de bola. Temperatura. As condições de temperatura e gravidade em Marte são muito mais parecidas com as da Terra do que aqui. Aqui está muito próximo do Sol, então é muito quente, né? Então, aqui há pouca existência de matéria sólida. As matérias são mais líquidas e gasosas, né? Então, por isso dá dificuldade. Começamos a entrar numa parte da órbita da Terra. Nós estamos aqui visualizando o planeta Terra caminhando na sua órbita ao redor do Sol. Estamos a 100 mil quilômetros de altura e a Terra começa aparecendo. Observe o mundaréu de estrelas que está ao redor. Cada estrela desenvolve um sistema. O que seria um sistema? Seria um conjunto de massas que estariam circundando ao seu redor. Seria um conjunto de planetas, vamos chamar assim. Muitas vezes são asteroides, são planetas anões, e isso vai depender de como a ciência está classificando cada uma delas. Mas o que vale a pena lembrar é que ao redor de cada estrela existe um sistema. Porque as estrelas, pelo seu poder de fogo, de queima, elas geram em si, ao seu entorno, uma aceleração, chamada aceleração centrípeta, que dá origem então ao movimento circular das órbitas dos planetas. Então, tudo, já perceberam que é tudo de forma circular? Os planetas são circulares, as estrelas são circulares, as órbitas são circulares para elípticas, porém sempre seguindo essa ideia. O movimento é constante, o movimento do infinito. Lá na segunda questão de Kardec. Vamos lá. Pulei duas aqui, vamos voltar um pouco. 10 mil quilômetros. Já nos aproximamos da Terra. Há Deus aqui? A inteligência está aqui, sim, com certeza. Aqui nós temos um pedacinho da Flórida, nos Estados Unidos, que nós vamos ampliar um pouco mais. Situamos aqui no Brasil. Infelizmente esses slides foram feitos por americanos, então provavelmente por isso que focaram lá em cima. Como eles receberam isso por e-mail, isso é material pronto. 1000 quilômetros de altura, nós já conseguimos ter uma boa percepção de satélite. Aqui, nesse caso, o estado da Flórida, nos Estados Unidos. A 100 km da superfície, já consegue se ver essa cidade aqui de Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos. Ou seja, já estamos mais próximos. Continuamos vendo Deus, continuamos tendo uma causa primária de existência e continuamos tendo inteligência. Porque a natureza por si só é uma inteligência. O homem não precisa estar dentro da natureza para que ela possa existir. Temos aí um princípio de vida, um princípio de Deus. Seguimos. Aqui, a 10 km de altura, já começamos a visualizar os quarteirões. Já começamos a ver as estruturas, os quarteirões. 10 km de altura,
São 10 mil pés. É aproximadamente a altura em que voam os aviões transatlânticos. Tá? Aproximadamente aí, vou arredondar um pouco. Tá? Eles voam um pouco mais baixo que isso, mas é mais ou menos a altura que voam os transatlânticos. Eu coloquei essa imagem aqui, essa não estava no slide, que ela tem a mesma perspectiva. E ela é de fundamental importância para nós da ciência. Nós temos aqui Switzerland, popular Suíça. Nós temos toda essa região aqui acima dessa linha aqui, a França. Aqui, nessa região, está localizado algo chamado CERN. Alguém já ouviu falar do CERN? Não? Novidade? O CERN é o Centro de Pesquisas Nucleares Europeu. O que é? Ele possui uma sede, que está mais ou menos aqui, que é onde a gente entra. E toda essa linha amarela que nós vemos aqui, de 5,3 milhas de diâmetro por 16,8 milhas de comprimento, né? Sabemos que as milhas são um pouco mais que quilômetros, então dá quase o dobro, 1,5, vamos multiplicar por 1,5, então, para facilitar. O que acontece nesse centro de pesquisas? Essas linhas amarelas representam gigantescos tubos que estão colocados a 100 metros de profundidade do nível da Terra. Esse centro de pesquisas, ele ficou conhecido por ser um Large Hadron Collider, traduzindo, um colisor de hadrons gigante, um grande colisor de hadrons. O que são hadrons? Hadrons são as menores espécies da matéria, que nós já vamos chegar lá e eu vou voltar nessa imagem para a gente explicar. Apenas lembrando que com 10 km de altura nós conseguiríamos ver todo esse Instituto de Pesquisa Nuclear. Tá? Esse instituto aqui chama-se CERN, está localizado na divisa entre a Suíça e a França. De momento paramos por aqui, depois nós voltamos um pouquinho nessa imagem para falar um pouquinho mais sobre esse centro. Continuamos a nossa viagem. 1 km de altura. É possível a prática de paraquedismo. Já dá para se aventurar, saltar os aviões e tem uma queda tranquila, né? Alguém aí a fim de saltar de paraquedas? Não? Vamos lá, seguimos. A 100 metros, nós já podemos ver uma vista de helicóptero. Quem já andou de helicóptero sabe que estamos bem próximos. A 10 metros, a vista de um edifício de 3 andares, né? Aproximadamente 3, 4 andares. Já conseguimos ter uma vista de 10 metros. Conseguimos ver Deus nessa imagem? A inteligência aqui? Muita inteligência. E quando nós falamos de inteligência, nós queremos nos ater à raça humana. Claro que somos dotados de inteligência, mas tudo aquilo que provém de Deus é dotado de inteligência, porque Deus está em todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Né? Então, aí está uma imagem de Deus, a 10 metros de altura. A 1 metro é a altura do braço esticado. Então conseguimos ver aqui algumas folhas, tranquilamente, uma distância de 1 metro. Dá para ver Deus aí? Bem mais fácil, né? A olhos nus, sem a necessidade de nenhum equipamento. Agora, o que nós vamos começar a fazer, ao invés de diminuir, nós vamos começar a avançar de 10 em 10. Vamos ver onde isso vai parar. Eu peguei essa folha e marquei um quadradinho dela de 10 centímetros. Olha só o que eu consigo ver nessa folha. Consigo ver as entranhas dela, consigo ver o início do processo aí que vai originar a fotossíntese. A inteligência aqui. Muita inteligência. Deus está aqui?
Ampliamos mais 10 vezes. Começamos a ver já as terminações, as fibras que levam às seivas, que alimentam essa planta, que fazem a conversão do oxigênio em gás carbônico. A inteligência nisso? Muita, né? Então, é possível sentir o cheiro da folha. Aproximamos, sentimos o cheiro da folha, já conseguimos ter um contato mais próximo com Deus, utilizar mais um sentido, lendo a visão do sentimento, que é aquele da oração, né? O sentimento gostoso da oração. Temos aí também a possibilidade do cheiro. 10 vezes mais ampliados, temos os vasos das folhas que aparecem. Começa a aparecer mais coisa aí. Ampliamos mais 10 vezes. Surgem umas estruturas que por muitos séculos foram a menor estrutura da matéria, chamadas células. Por muitos e muitos séculos, acreditava-se que as células eram indivisíveis e não tinha nada mais dentro delas. Eis que o homem, na sua inteligência, segue a sua busca em função da ciência. E aí, elas começam a aparecer. Agora nós vamos entrar num ramo de estudo muito biológico. Aonde cada uma dessas células, se comportando perfeitamente, formam aquela folhinha que nós tínhamos há tempos atrás. Agora, se vem um bichinho e começa a corroer um pedacinho dessa célula, outro dessa, e assim por diante, a folha que nós vemos já não é mais a mesma. Continua havendo Deus? A inteligência? Sim, porque um ser, quando passar fome, vai utilizar-se de certas folhas para alimentar-se e matar, saciar a sua fome. Faz parte da inteligência. Desde que o mundo é mundo. Estamos ao micro, ou seja, já avançamos mais 10 metros na ampliação. O núcleo da célula já fica visível. Núcleo celular, as membranas e toda aquela parte da biologia que eu prefiro não lembrar. Era terrível biologia. Fui para física, falar um pouco disso. Mas enfim, está aí Deus. Onde as mitocôndrias e todas aquelas partes lá que nós vamos ver a seguir começam a aparecer. Aumentamos mais 10 vezes e os cromossomos começam a aparecer. Há Deus dentro dos cromossomos? Sim. E sabemos a importância dos cromossomos para a perpetuação da espécie. Às vezes, há seres que possuem alguns pequenos problemas, desajustes nesses cromossomos e surgem algumas síndromes. Como, por exemplo, a síndrome de Down, que é quando há uma falha num dos cromossomos. Há Deus? Existe Deus? Há inteligência em tudo isso? Com certeza. É a causa primária de todas as coisas. E observe que aqui nós estamos falando de um objeto vivo, de um ser vivo. Estamos falando de uma planta. Mas se pegássemos um mineral, é claro que os cromossomos não apareceriam, mas apareceriam os cristais, apareceriam outras formas de matéria que também estariam ali agrupadas de maneira a prestar inteligência, a ter o seu efeito, ter a sua notoriedade dentro do nosso universo. Mas às vezes estamos aí no que está tão sendo estudado nos dias de hoje, né? E já conseguiram fazer o seu detalhamento, que é o DNA. Onde cada um de nós, cada um dos seres que se forma dentro desse planeta Terra, assume uma codificação diferente. Será que há inteligência nisso, para que não existam dois iguais? Há uma causa para tudo isso? Causa. É suprema? É, porque não podemos interferir. E aí está Deus, que muitos não conheciam. Aqui estão os blocos cromossômicos.
que são lá, estão os RNAs, os DNAs, os NNAs, e lá vai bolinha dentro da ciência, que estão perfeitamente ordenados para que esse cromossomo aqui, dessa forma que conquistar, seja o cromossomo do Zé. A partir do momento que o Zé realiza um processo de fecundação, esses cromossomos passam adiante e o seu herdeiro carrega boa parte desses cromossomos, porém não todos, porque parte deles vem da genitora, da mãe, e se cruzam e formam os novos descendentes. A inteligência? A Deus? Aqui, nós já aumentamos mais 10 vezes. E já estamos num campo bastante abstrato e bastante difícil de ser observado. Bom, como todo professor precisa de quadro de giz. E nós vamos entrar numa estrutura bem conhecida de vocês. Olhando o desenho aqui, como nós chamamos isso? Átomo. Um átomo. O que é importante a gente saber? Que essa estrutura de átomo aqui, ela é utilizada até hoje. Isso aqui é ciência pura, tá? É um modelo chamado de Rutherford-Bohr. Até hoje nós temos essa ideia de átomo, que é o quê? Um núcleo onde cargas positivas, sem muita explicação, cargas positivas, prótons e nêutrons estão ali, me ajuda. E ao redor estão circulando os elétrons, muito bem. A junção desses elétrons é que formam todas as matérias existentes. Eles se juntam e formam a água, popularmente conhecida por H2O, nada são do que dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Isso é química pura, física, do seu ponto de vista físico-químico. Sem se enrolar muito. O que é importante a gente saber desse átomo que nós estamos falando agora? Que se eu comparasse isso aqui com o Maracanã, que esse elétron, ele é tridimensional, é claro, ele tem para todos os lados. Se nós comparássemos este átomo com o Maracanã, este núcleo que está aqui seria apenas a marca central da hora que o juiz coloca a bola para começar o jogo. Comparação de tamanho. Tudo que está ao redor dele é o que nós chamamos disso aqui, nuvem de elétrons. É o espaço que os elétrons podem percorrer. E é isso que nós estamos visualizando nesse momento. Vale a pena lembrar lá da tabela periódica que os elementos químicos eles são diferentes uns dos outros apenas pelo fato de possuírem 1, 2, 3, 4, 5, até 141 prótons dentro dele. É a única coisa que faz mudar a prata do ouro, que faz mudar o magnésio do chumbo, que faz mudar o hélio do hidrogênio, do oxigênio. O que faz mudar é a quantidade de cargas positivas que está aqui nesse núcleo. Consequentemente, há uma mudança da quantidade de elétrons girando ao redor dele. Estamos vendo apenas a nuvem que se forma. Observe que avançamos mais 10 metros e o elétron começa a aparecer no campo do átomo. Um elétron. Que estão girando os famosos spins. Quem vai estudar a física quântica relacionado ao estudo científico da doutrina espírita, usado muito nas apometrias, por sinal, nas cirurgias espirituais, vai ter um entendimento melhor sobre isso. Nós vamos mais além porque o tempo já está passando. Deus não é tão fácil de explicar assim também, né? Então Deus precisa de um tempo um pouco maior. Então, nós avançamos 10 metros e há um espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétrons. Ou seja, esse é o núcleo e tudo isso aqui é espaço vazio ainda, onde os elétrons estão girando por todos os lados.
independente do elemento que nós estejamos falando. Agora nós conseguimos ver o núcleo. Nós estamos vendo apenas essa parte. Lembrem que se nós compararmos com o estádio de futebol do Maracanã, que é o maior estádio do mundo, nós temos apenas a marca da bola central lá no meio. Olha a imensidão que nós temos dentro de algo muito pequeno. E aqui nós temos um átomo de carbono. Tá? Eu sei que ele é um átomo de carbono porque ele é formado por 4 prótons e 4 nêutrons, que está aqui representado por essas 8 bolinhas. Tá? E o carbono é o princípio fundamental da vida. Nós sabemos que os átomos de carbono estão presentes em toda a química orgânica. Faz parte da Gênese. Quem tiver mais interesse, pega a Gênese e vai ler lá a Gênese orgânica e vai falar bastante sobre isso, que é muito interessante por sinal. Vamos aumentar um pouquinho. Está aí o nosso átomo de carbono. Então nós temos prótons, que são cargas positivas, e temos nêutrons que estão ali. A justificativa desses nêutrons é que nós sabemos lá de uma regra que cargas opostas se atraem. Então se os elétrons são negativos, estão girando por aqui, e os prótons são positivos, estariam ali no meio, se não fossem esses nêutrons existindo ali, ó a inteligência, se não fossem esses nêutrons existindo ali, havia uma atração, como os ímãs, e esses elétrons não estariam girando, não formariam as matérias, a água não poderia ser formada porque não haveria interação entre os elétrons e nós não existiríamos. Adeus? A inteligência? Dá para ver essa inteligência? Se ampliarmos bastante é possível, né? Seguimos. Estamos face a face com o próton. Então, naqueles 4 que tinham lá, nós pegamos um. E estamos olhando ele bem de perto. Por muito tempo, acreditava-se que o próton, o nêutron e o elétron fossem as partes indivisíveis da matéria. E parava-se por ali. Hoje nós podemos ver. Nós estamos vendo um próton. E aqui nós estamos vendo um aglomerado de centelhas de matéria que o compõem. Nós estamos examinando as partículas chamadas quarks. Aqui só citou os quarks, mas aqui nós temos os Plancks. Nós temos uma partícula muito importante descoberta por um brasileiro curitibano chamado César Leites. Alguém já ouviu falar nele? Sim, Zé? Sim. Qual é o nome da partícula que ele descobriu? Os fótons. Não, os fótons está lá com Einstein. Outra. Não me lembro. Sacanagem também, né? Chama-se meson-pi. Tá? São os meson-pis, que também dão estrutura à matéria. Tá? Um curitibano. Tá? Então, dentro do mundo da ciência. Muito bem. É o fim da viagem. Conseguiram ver Deus? Sim? Fica mais fácil perceber Deus? Que não é aquele Senhor que está olhando lá em cima e olhando o que nós estamos fazendo, e é onde nós julgamos as nossas culpas para Deus. Ah, que Deus nos ajude. Ah, se Deus quiser. E onde é que está esse Deus? Então ele está presente exatamente em tudo, em todos os lugares. Então, está considerando a si mesmo um grande ou um pequeno ser? Quem somos nós nesse momento? Vai depender do ponto de vista. Se nós analisarmos essas partículas que estão por aqui, que também são os fótons que produzem luz, nós temos aqui, nós somos um grande ser, formado de milhares, milhões, trilhões, quinquilhões desta matéria, organizadas perfeitamente, para que as nossas vistas possam ver, para que os nossos ouvidos possam ouvir, para que tudo possa funcionar em uma perfeita harmonia. Tem inteligência aí? Dá para descrever Deus? Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as partes,
E por isso ele se fez, nós nos fizemos imagem e semelhança dele. Porque somos formados dele. Então vamos despersonificar Deus. Tirar aquela imagem daquele velho barbudo que nos foi imposta e perceber que somos deuses. Jesus nos dizia: vós sois deuses. Faz parte do nosso ser a inteligência divina. Faz parte de nós termos inteligência, usarmos essa inteligência. E será que estamos sozinhos no universo? Caímos em outra questão do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ainda ontem assistimos com o Jules a Data Limite, o documentário, em que comenta sobre o fato de que Chico Xavier fez um comentário no programa Pinga Fogo, que houve uma reunião de seres iluminados e que se em 50 anos o planeta Terra conseguisse conter as suas guerras e fosse um planeta de possível contato, seria até possível a presença de extraterrestres vindo se comunicar, porque já estaríamos mais preparados para isso. Não esqueçamos que somos extraterrestres. Estamos aqui só de passagem. Tá? Bom, para encerrar, andamos mais 10 metros. E essa imagem, ela foi obtida lá no CERN, que eu falei para vocês há pouco, no dia 4/7/2012. Essa é uma imagem oficial, está lá em cima, todos os dados, está ruim de ler, mas todos os dados estão lá. Aonde está a base de tudo? A existência da matéria, que é o famoso bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs, ele foi, eu acabei até me divagando um pouco quando eu falei do átomo aqui do Rutherford Bohr. É interessante a gente lembrar que esse átomo ele foi desenvolvido em 1909. A Gênese foi escrita em 1868. Então, ficam aí algumas curiosidades a serem pesquisadas. Muita coisa já se sabia muito antes lá dentro do Espiritismo, que não era divulgado na época, já se sabia, e a ciência ainda estava batendo cabeça para chegar a uma conclusão que fosse plausível. Esse bóson de Higgs, ele foi teorizado, que significa teorizado, que ele foi falado só, foi escrito, não foi comprovado. Ele foi teorizado em 1956 por Higgs, por isso que leva esse nome, um físico inglês, que teve a sorte de estar presente no dia 4/7/2012 e ver que a sua proposição era verdadeira. Que aqui está havendo uma constante transformação de matéria e energia, que é tudo o que move o mundo. Como é que foi feito esse experimento? Só para matar a curiosidade e encerrar. Nesse laboratório. O que eles fizeram? Pegaram 2 prótons, aqueles que nós vimos lá. Pegaram 2 daqueles. Iniciaram com eles aqui na parte pequena. Começaram a fazer eles em movimento circular. Como estamos a 100 metros de profundidade da Terra, a gravidade pouco afeta nesses prótons. Ela afeta menos, ela tem um poder de aceleração maior. Vamos lembrar que se temos uma bola girando, lá o meio gira muito mais rápido do que giram as esferas. Então lá a tendência de interferência da gravidade era muito baixa. Começaram por aqui, giraram, prótons giraram, aumentaram para esse círculo, foram girando, eles começaram a se aproximar a uma velocidade muito grande, lançaram um para este lado, e lançaram outro para este lado a uma velocidade muito grande, muito próximo da velocidade da luz. Esses 2 prótons bateram entre eles e se dissiparam e formaram isso aqui. Formaram luz, formaram matéria e formaram energia. Fica uma pergunta.
centelha divina. Essa partícula leva o nome dentro da ciência de partícula de Deus. Embora alguns digam que o nome não vem exatamente por ser a crença da ciência em Deus, e sim um fato de marketing para poder vender mais do que um livro com capa Boson de Higgs, talvez não vendesse um livro com capa Partícula de Deus, todo mundo quisesse ler. Embora tudo isso baseado na gênese orgânica e na gênese inorgânica que vocês encontram no livro de Allan Kardec, nos traz um pouquinho da ciência e um pouquinho da visão que nós temos sobre Deus. Eu espero que através da visão de Deus nós possamos então ter os nossos dias mais aliviados, tranquilizados, com a paz desse ser que é inteligência suprema, soberana, imutável e que vai continuar seguindo sempre essas regras. Falo isso do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência. É claro que aqui dá para abordar um monte de religião e um monte de filosofia, mas eu me ative ao conceito científico para lembrar a todo mundo que o Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. E há uma passagem de Allan Kardec em que lhe perguntam, mas e se a ciência se sobrepor aos ensinamentos do Espiritismo? Qual foi a resposta dele? Fique com a ciência. Segue a ciência, exatamente. Sigam a ciência, porque tudo nos é dado no momento certo. Então, observem que isso aqui é uma foto de 2012, algo muito recente. Há muito o que nós aprendermos sobre o universo e aprendermos sobre Deus também. Bom, gente, é isso que eu tinha para a noite. Espero que saiamos daqui confortados com uma nova visão sobre Deus e que aceitemos que Deus está dentro de nós e que nós somos os deuses. Nós somos capazes de fazer o nosso futuro, de prever os nossos acontecimentos, de realizar aquilo que nós queremos. Em nome de Deus. Que assim seja.